Depois de 21 anos de casamento, fui expulso no meio de uma tempestade por causa de uma mentira inventada pela minha enteada. Minha esposa gritou: "Saia da minha casa. Você não pertence mais a essa família." Eu simplesmente fui embora. 2 horas depois, a polícia ligou. Elas congelaram. 21 anos, mais de 2 décadas construindo uma vida ao lado da mulher que eu amava. Criei a filha dela como se fosse minha própria. Paguei escola particular, festas de aniversário, viagens em família. Nunca pedi nada em troca. Só queria ser um bom pai e um bom marido. Mas uma única noite destruiu tudo isso. Era uma sexta-feira chuvosa de novembro. O tipo de chuva que faz você querer ficar em casa, embaixo das cobertas, assistindo alguma coisa na televisão. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Estava cansado, molhado, mas feliz porque era fim de semana. Planejava fazer um churrasco no sábado, talvez assistir um filme com minha esposa. Quando abri a porta, encontrei minha enteada, a Bianca, sentada na sala. Ela tinha 19 anos na época, estava chorando. Não era um choro comum. Era aquele choro desesperado, soluçando com o rosto vermelho. Meu coração apertou na hora. Corri até ela e perguntei o que tinha acontecido, se alguém tinha machucado ela. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse que precisava falar com a mãe dela primeiro. Achei estranho, mas respeitei. Fui tomar banho enquanto esperava minha esposa, a Renata, chegar do salão de beleza. O nervosismo no estômago não me deixava em paz. Alguma coisa estava muito errada ali. 15 minutos depois, ouvi a porta da frente bater. Renata tinha chegado. Coloquei uma roupa seca e desci as escadas. Foi quando ouvi a Bianca gritando lá embaixo. Não conseguia entender direito as palavras, mas o tom era de pânico absoluto. Acelerado, corri escada abaixo. Quando cheguei na sala, Renata estava abraçada com a Bianca. As duas choravam juntas. Minha esposa levantou o rosto e me olhou de um jeito que nunca tinha visto antes. Era ódio puro. Perguntei o que estava acontecendo. Ela gritou para eu não chegar perto. Fiquei paralisado no meio da sala, sem entender nada. A Bianca disse que eu tinha batido nela, que quando ela estava sozinha em casa mais cedo, eu tinha chegado do trabalho e discutimos sobre as notas da faculdade, que eu fiquei furioso e a empurrei contra a parede, que ela caiu e bateu o braço. Meu mundo desabou naquele segundo. Não conseguia nem respirar direito. Tentei falar, explicar que aquilo era mentira, que eu nem tinha estado em casa naquele horário, mas Renata não quis ouvir uma palavra. Ela gritou que sempre soube que eu tinha um temperamento explosivo, que já tinha visto sinais. Disse que eu era perigoso, que tinha cruzado uma linha inaceitável. Cada palavra era como um soco. Lá fora, a tempestade tinha piorado. Trovões sacudiam a casa. A chuva batia forte nas janelas. Parecia que o céu estava desabando junto com a minha vida. Renata apontou para a porta e gritou: "Saia da minha casa. Você não pertence mais a essa família. Nunca mais encoste nela. Nunca mais apareça aqui." Olhei para a Bianca. Ela estava escondida atrás da mãe, ainda chorando, segurando o braço. Mas por um segundo, nossos olhos se encontraram. E eu juro que vi alguma coisa ali. Não era medo, não era dor, era culpa, hesitação, não sei. Mas durou só um instante. Ela voltou a chorar e se agarrou em Renata. Não consegui dizer mais nada. Que defesa eu tinha? A palavra dela contra a minha. E em situações assim, todo mundo já presume que o homem é culpado. Peguei minha carteira, meu celular e saí porta afora. A chuva me encharcou em segundos. Entrei no carro tremendo. Não sabia se era do frio ou do choque. Dirigi sem destino por uns 20 minutos. Acabei parando em um posto de gasolina. Sentei ali no carro, ouvindo a chuva bater no teto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. 21 anos. Mais de 2 décadas da minha vida. Destruídas em 15 minutos por uma mentira. Por que ela faria isso? Peguei o celular e pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Meus amigos eram amigos do casal.
Minha família morava em outro estado. E o que eu ia dizer? Que fui acusado de bater na minha enteada? Ninguém ia acreditar em mim. A simples acusação já me condenava socialmente. Minha vida estava acabada. Fiquei ali sentado por quase 2 horas. A chuva não dava trégua. Carros entravam e saíam do posto. Pessoas vivendo suas vidas normais enquanto a minha tinha virado um pesadelo. Pensei em tudo que tinha feito pela Bianca. As noites em claro quando ela ficava doente. As apresentações da escola que nunca perdi. Os conselhos. Foi quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Mas alguma coisa me fez aceitar a chamada. Era a polícia. Uma oficial se identificou e perguntou se eu era o marido da Renata. Meu coração disparou. Pensei que ela tinha feito um boletim de ocorrência contra mim. Confirmei que sim, com a voz tremendo. A policial disse que tinha acontecido um acidente. Renata e Bianca estavam sendo levadas para o hospital. O carro tinha derrapado na chuva e batido em um poste. As duas estavam conscientes, mas feridas. Precisavam de mim lá. Desliguei o telefone em choque. Elas tinham saído na tempestade? Para onde? Por quê? Liguei o carro e saí em disparada para o hospital. Minha cabeça era um turbilhão. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido, elas ainda eram minha família. Renata era minha esposa há 21 anos. Bianca eu tinha criado desde os 3 anos de idade. Não conseguia simplesmente abandonar elas. Não importava o que tinha acontecido. A chuva tinha diminuído um pouco, mas as ruas estavam alagadas. Precisei desviar de alguns trechos completamente inundados. O trajeto de 15 minutos levou quase 30. Quando finalmente cheguei no hospital, corri para a recepção. Eles me levaram para uma sala de espera. Disse que um médico viria falar comigo. Sentei naquelas cadeiras de plástico duro, com a roupa ainda úmida, tremendo. Outras pessoas na sala me olhavam com curiosidade. Devia estar com uma aparência terrível. Cabelo molhado, olhos vermelhos, mãos tremendo. Mas eu não me importava. Só queria saber se elas estavam bem, apesar de tudo. Depois de uns 10 minutos, que pareceram horas, um médico apareceu. Ele disse que Renata tinha uma costela fraturada e alguns cortes, mas nada grave. Bianca tinha um braço quebrado e um ferimento na testa que precisou de pontos. As duas estavam estáveis. Senti um alívio enorme, mas também uma confusão de sentimentos. Perguntei se podia ver elas. O médico hesitou. Disse que a polícia estava lá e queria falar comigo primeiro. Meu estômago virou. Elas tinham me acusado formalmente? 2 policiais apareceram, um homem e uma mulher. Eles me levaram para uma sala privada. Pediram que eu sentasse. A tensão era palpável. O policial começou fazendo perguntas sobre o acidente, onde eu estava quando aconteceu, porque não estava com minha família. Expliquei tudo, que tinha sido expulso de casa pela minha esposa, que houve uma acusação, que eu tinha saído. Vi os 2 trocarem olhares. A policial anotava tudo em um caderninho. Então o policial perguntou sobre a acusação. O que exatamente tinha acontecido? Contei cada detalhe. Como encontrei Bianca chorando. Como Renata chegou. A acusação de agressão. Minha expulsão. Falei que era tudo mentira, que nunca tinha encostado um dedo na Bianca com intenção de machucar. Mas sabia que minha palavra sozinha não significava nada. O policial me olhou com uma expressão estranha. Não era julgamento, era curiosidade. Ela perguntou se eu tinha alguma forma de provar onde estava no horário que Bianca alegou o incidente. Pensei rápido. Estava no trabalho. Tinha batido ponto. Colegas podiam confirmar. Saí só no final do expediente, às 18h10. Eles anotaram tudo. Depois me disseram para esperar. Fiquei sozinho naquela sala por mais 20 minutos. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. E se descobrissem que eu estava falando a verdade? E se a Bianca admitisse que mentiu? Por que ela faria uma coisa dessas? Qual era a motivação? Os policiais voltaram. Dessa vez, traziam um tablet. A policial disse que precisavam me mostrar alguma coisa. Era a gravação de uma câmera de segurança.
Minha própria casa tinha câmeras na entrada. Eu mesmo tinha instalado há 2 anos, depois de alguns assaltos na vizinhança, mas tinha esquecido completamente delas. Ela apertou play. A imagem mostrava a entrada da minha casa, o horário no canto, 16h45. Bianca chegava, sozinha, entrava em casa, rápido avanço para as 18h23. Eu chegava, entrava. A câmera continuou gravando. 18h42. Renata chegava. O policial explicou. A acusação de Bianca era que a agressão tinha acontecido por volta das 17 horas, mas as câmeras mostravam claramente que eu só tinha chegado em casa depois das 18h20. Era impossível. Eu estava no trabalho. Tinha batido ponto às 18h10. Já tinham verificado. Senti um misto de alívio e raiva. Alívio porque havia prova da minha inocência. Raiva porque Bianca tinha mentido deliberadamente. Tinha destruído minha vida, meu casamento, minha reputação. Por quê? A policial disse que precisavam conversar com Bianca, que dependendo da confissão dela, poderiam enquadrar como denunciação caluniosa. Fiquei ali sentado enquanto eles iam falar com ela. Minha cabeça girava. 21 anos. Eu tinha dedicado 21 anos da minha vida para aquela família. Tratei Bianca como filha. Nunca fiz distinção. Sempre estive presente. E ela me pagou com uma mentira que poderia ter me destruído completamente. Depois de uns 40 minutos, a policial voltou. Ela me disse que Bianca tinha confessado, estava chorando muito, disse que inventou tudo, que estava com raiva de mim, que eu tinha brigado com ela na semana anterior porque ela tinha reprovado em 3 matérias na faculdade, que eu tinha dito que ela precisava levar os estudos mais a sério. Aquilo era verdade. Eu tinha conversado com ela. Disse que se continuasse assim, ia ter que trancar o curso, que ela passava o dia inteiro no celular, saindo com amigos e não estudava. Não foi uma bronca pesada, foi uma conversa de pai preocupado. Nunca imaginei que ela usaria isso para criar aquela mentira absurda. A policial explicou que Bianca disse que queria me assustar, fazer eu me sentir mal. Não imaginou que a situação ia escalar tanto. Quando Renata me expulsou de casa, ela ficou com medo de voltar atrás. Então, continuou com a história. Depois do acidente, com a adrenalina e o medo, ela desmoronou e contou tudo. Perguntei se podia ver Renata. A policial disse que sim, mas que ela estava muito abalada, que tinha acabado de descobrir a verdade, que estava em choque. Segui uma enfermeira até o quarto. Renata estava deitada na cama do hospital, com ataduras no tórax, curativos nos braços. Ela olhou para mim e começou a chorar. Fiquei parado na porta. Não sabia o que fazer, o que dizer. Essa mulher tinha me expulso de casa, me chamado de agressor, acreditado em uma acusação terrível, sem me dar chance de defesa. Mas também era a mulher com quem eu tinha passado mais de 2 décadas. A mulher que eu amava. Ainda amava. Ela pediu desculpas entre soluços. Disse que não sabia o que tinha dado nela, que quando viu a Bianca daquele jeito, chorando, contando aquela história, alguma coisa dentro dela quebrou, que agiu por instinto de mãe, que deveria ter me ouvido, que destruiu tudo, que nunca ia conseguir me perdoar por ter acreditado naquela mentira. Sentei na cadeira ao lado da cama. Fiquei em silêncio por um tempo, só observando ela chorar. Parte de mim queria gritar, desabafar toda a raiva e a dor que sentia. Outra parte queria abraçar ela e dizer que estava tudo bem, mas nada estava bem. Nossa família tinha sido destruída, a confiança quebrada. Finalmente falei. Disse que precisava de tempo, que não conseguia simplesmente esquecer o que tinha acontecido, que ela tinha me condenado sem julgamento, que durante aquelas horas no posto de gasolina eu pensei em desistir de tudo, que minha vida tinha acabado por causa de uma mentira, e ela tinha acreditado, sem hesitar.
Renata chorou mais ainda. Disse que entendia, que não esperava perdão, que ia viver com aquele peso pelo resto da vida, que tinha destruído o melhor homem que já conheceu por causa de um momento de insanidade. Perguntei sobre a Bianca. Ela disse que não sabia como lidar com a filha depois daquilo, que estava perdida. Levantei e disse que ia para um hotel, que precisava pensar, processar tudo. Ela segurou minha mão e implorou para eu não ir embora, para darmos uma chance de consertar aquilo. Olhei para ela. Vi a mulher que conhecia há 23 anos, a mulher que me fez rir quando eu estava triste, mas também vi a mulher que me expulsou na tempestade. Saí do quarto sem responder. No corredor, vi Bianca sendo levada para fazer um raio-x do braço. Ela me viu e parou. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Ela abriu a boca para falar, mas eu ergui a mão. Disse apenas, não, e continuei andando. Não estava pronto para ouvir desculpas dela. Talvez nunca estivesse. Passei as próximas 2 semanas em um hotel. Renata me ligava todos os dias, enviava mensagens, pedia para conversarmos. Eu respondia apenas que estava bem e que precisava de tempo. A Bianca tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca a atendi. Não sabia se conseguiria olhar para ela sem sentir raiva. Meus amigos começaram a descobrir o que tinha acontecido. Alguns me ligaram oferecendo apoio, outros simplesmente sumiram. É incrível como as pessoas se afastam quando você está passando por uma crise. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos naquelas semanas. Eram menos do que eu imaginava. No trabalho, também tive que lidar com olhares estranhos. Alguém tinha espalhado boatos sobre a acusação. Mesmo depois de provada minha inocência, o estigma permanecia. Algumas pessoas nunca vão acreditar que você é inocente quando existe uma acusação. A simples suspeita já mancha sua reputação para sempre. Depois de 1 mês, Renata pediu para nos encontrarmos pessoalmente. Aceitei. Marcamos em uma cafeteria neutra. Quando a vi entrando, notei como ela estava diferente. Mais magra, olheiras profundas, cabelo sem o cuidado usual. Ela se sentou na minha frente e ficamos em silêncio por alguns minutos antes de qualquer um falar. Ela começou dizendo que entendia se eu quisesse o divórcio, que não ia lutar contra, que eu merecia ser feliz e que ela tinha destruído qualquer chance disso acontecer com ela. Mas disse também que me amava, que os 21 anos juntos significavam tudo para ela, que cometeu o pior erro da vida dela naquela noite. Perguntei sobre a Bianca. Renata suspirou fundo. Disse que tinha colocado a filha em terapia, que Bianca estava destruída com o que tinha feito, que chorava todos os dias pedindo para falar comigo, que entendia a gravidade das consequências, que poderia ter me colocado em sérios problemas legais, arruinado minha vida completamente. Disse a Renata que não sabia se conseguia voltar, que a confiança era a base de qualquer relacionamento e que aquela confiança tinha sido quebrada de forma irreparável. Como eu poderia dormir ao lado dela sabendo que, no primeiro problema, ela me condenou sem defesa? Como reconstruir isso? Renata concordou. Disse que entendia perfeitamente, que se as posições fossem invertidas, ela provavelmente sentiria o mesmo. Mas pediu uma chance, uma oportunidade de mostrar que poderia recuperar minha confiança, que faria terapia de casal, terapia individual, qualquer coisa. Só queria uma chance de consertar o que tinha quebrado. Fiquei pensativo. 21 anos não se apagam facilmente. Tínhamos construído uma vida juntos, memórias, sonhos, mas também tínhamos criado uma ferida profunda, que talvez nunca cicatrizasse completamente. Disse que precisava de mais tempo, que não podia prometer nada, mas que ia pensar sobre a possibilidade de terapia de casal. Algumas semanas depois, recebi uma carta da Bianca. Era longa, escrita à mão. Ela pedia desculpas repetidamente. Explicava que estava passando por um momento difícil na vida. Pressão da faculdade, problemas com amigos, inseguranças. Disse que quando eu conversei com ela sobre as notas, sentiu como se fosse mais uma decepção.
Na carta, ela admitia que a mentira foi uma forma distorcida de chamar atenção, de se sentir no controle de alguma coisa quando tudo na vida dela parecia estar desmoronando. Disse que não pensou nas consequências, que não imaginou que a mãe reagiria daquela forma, que quando percebeu a gravidade ficou com medo de voltar atrás. Ela terminava a carta dizendo que entendia se eu nunca quisesse falar com ela novamente, que carregaria aquela culpa pelo resto da vida, que eu tinha sido o melhor pai que ela poderia ter tido, mesmo não sendo seu pai biológico, e que tinha destruído tudo por pura imaturidade e egoísmo, que era imperdoável. Guardei a carta. Não respondi. Ainda não estava pronto, mas comecei a terapia individual. Precisava processar tudo aquilo com ajuda profissional. O terapeuta me ajudou a entender que raiva era natural, que não precisava perdoar imediatamente, que cura levava tempo e que eu precisava decidir o que queria para o meu futuro. Depois de 3 meses, aceitei fazer terapia de casal com Renata, não como uma promessa de reconciliação, mas como uma forma de ter conversas difíceis em um ambiente seguro. As primeiras sessões foram intensas, muito choro, muita raiva sendo expressa, mas também muito ouvir, muito tentar entender. A terapeuta nos ajudou a identificar onde nossa comunicação tinha falhado, como Renata tinha agido por trauma do próprio passado, de um relacionamento anterior onde foi traída e enganada, como aquilo tinha criado uma insegurança que explodiu naquela noite. Não justificava, mas ajudava a entender. 6 meses depois do incidente, tomei uma decisão. Ia dar uma chance para o casamento, não porque esqueci o que aconteceu, mas porque 21 anos significavam alguma coisa, porque ainda amava Renata, apesar de tudo, e porque acredito que pessoas merecem segundas chances quando estão genuinamente dispostas a mudar. Voltei para casa, mas com condições. Renata teria que continuar a terapia individual. Nós continuaríamos a terapia de casal. E Bianca teria que se mudar. Ela tinha 19 anos, precisava aprender a ter responsabilidade pelas próprias ações. Renata concordou com tudo. Ajudamos Bianca a alugar um apartamento pequeno perto da faculdade. O relacionamento com Bianca foi o mais difícil de reconstruir. Levou quase 1 ano até eu conseguir ter uma conversa real com ela. Quando finalmente sentamos para conversar, ela pediu desculpas novamente. Dessa vez, pessoalmente. Chorou muito. Eu também. Disse que a perdoava, mas que nunca esqueceria. E que nossa relação nunca seria a mesma. Hoje, 2 anos depois, meu casamento com Renata está mais forte do que nunca. Não porque o que aconteceu foi esquecido, mas porque trabalhamos muito para reconstruir a confiança. Aprendemos a nos comunicar melhor, a não tirar conclusões precipitadas, a sempre dar ao outro o benefício da dúvida, a ouvir antes de julgar. Bianca se formou na faculdade, está trabalhando e mora sozinha. Nossa relação melhorou, mas nunca voltou ao que era. Existe uma distância que provavelmente sempre vai existir. Ela entende, respeita e continua trabalhando em si mesma em terapia. Aprendeu da forma mais difícil que palavras têm consequências, que mentiras destroem vidas. Aquela noite de tempestade mudou tudo. Quase destruiu minha vida, mas também me ensinou lições valiosas sobre confiança, sobre perdão, sobre segundas chances e sobre como é importante ter provas quando sua palavra é colocada em dúvida. As câmeras de segurança salvaram minha vida, literalmente. Se você está passando por alguma situação parecida, onde está sendo acusado falsamente de alguma coisa, mantenha a calma. Procure provas. Não desista de lutar pela verdade. E se você é alguém que está pensando em fazer uma acusação falsa contra alguém, pense 2 vezes. As consequências podem destruir vidas, inclusive a sua própria. 21 anos de casamento quase terminaram por causa de uma mentira dita em um momento de raiva. Mas escolhemos lutar, escolhemos reconstruir, e hoje posso dizer que nossa família está mais unida do que nunca. Não perfeita, mas real,
e honesta. E isso, no final das contas, é o que realmente importa.